Olá, pessoal, tudo tranquilo? Tudo no controle do Eterno? Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto neste vídeo, aqui no canal Hermenêutica Fiel, um assunto muito top, um assunto muito interessante. Possivelmente alguns de vocês ainda não tenham ouvido ou ainda não entendem sobre este assunto que eu vou falar com vocês aqui no vídeo de hoje. Antes, eu quero pedir o seu joinha, o seu like, caso você goste do assunto. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e compartilha este vídeo com seus amigos, porque é um assunto muito top. Esse assunto, ele vai chegar com maior ênfase na igreja nos últimos dias. Portanto, guarde esse assunto, aprenda sobre esse assunto, porque ele é muito importante e útil para a sua vida com Deus, para o seu modo de entender e interpretar a palavra do Eterno. Bom, o assunto de hoje é sobre as duas casas de Israel, judeus e gentios, ok? Então, comece já a entrar no ritmo, no assunto desse vídeo. O assunto é as duas casas de Israel, judeus e gentios. Nesse assunto, não vou usar nem citar textos base, por entender que as duas casas de Israel está em toda a Bíblia, ok? Isto de Gênesis a Apocalipse. Esse assunto está registrado na Bíblia Sagrada, embora tem alguns pontos que estão bloqueados, existem uns códigos aqui que precisam ser decifrados, precisam ser desbloqueados no entendimento de vocês. E eu vou procurar fazer isso aqui para que o seu entendimento sobre esse assunto venha crescer. Se você não domina, passe a dominar, ok? E embora em muitas passagens bíblicas tem termos ligados que significam as duas casas de Israel, ok? Mas é preciso dominar o assunto da divisão do reino unificado de Israel, onde podemos ver a origem, tá, desses dois termos, as duas casas de Israel, ok? Casa de Judá e casa de Israel, que são as duas casas de Israel, que é a mesma coisa que falar judeus e gentios. Os profetas falam muito bem desse assunto, as duas casas de Israel, falando sobre a casa de Judá e casa de Israel, que também é a mesma coisa que a casa de Efraim. Casa de Judá, casa de Israel. São as duas casas, então, de Israel, judeus e gentios, ok? No momento em que você entender e dominar o assunto das duas casas de Israel, dependendo da sua dedicação com as Escrituras, você dominará 80% da Bíblia. Os outros 20% você pode utilizar o professor Google e completar o seu nível 100% de entendimento e conhecimento das Escrituras, ok? Então, as duas casas de Israel
são os judeus e os gentios, né? Então, você deve estar se perguntando, duas casas de Israel, judeus e gentios? Exatamente. São os judeus e os gentios. E é a mesma coisa, é o mesmo termo, casa de Judá, judeus, casa de Israel, gentios. Também a casa de Israel é chamada de casa de Efraim, ok? Aí o que é judeu e o que é gentio? Todo aquele que não é judeu é um gentio, e todo aquele que não é um gentio é um judeu, ok? Então, na divisão do reino unificado de Israel, surge o termo as duas casas de Israel. Então, veja bem, no ano 930 a.C., surge a divisão do reino unificado de Israel, ano 930 a.C. Quando aconteceu a divisão do reino unificado de Israel, passa a existir então duas casas. Era só um reino, toda a nação de Israel com as 12 tribos. Quando acontece a divisão, Israel passa a ter dois reinos: Reino Sul, que é os judeus, Reino Norte, que é os gentios. Reino Sul é a casa de Judá. Reino Norte é a casa de Israel ou casa de Efraim, que é os gentios. Mas por que é os gentios a casa de Israel, pastor? Por quê? Eu explico. Deus faz uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó, que deles sairia uma grande nação, referindo-se aos judeus. Deus também faz a mesma promessa agora com Abraão, Isaque e Jacó, que deles sairia numerosas nações. Numerosas nações está apontando para os gentios. E numerosa nação é os judeus. Então, quando acontece a divisão do reino unificado de Israel, reino unificado de Israel é em Saul, Davi e Salomão. Quando se divide o reino de Israel em dois, o reino sul fica com Roboão, reino norte fica com Jeroboão. E essa divisão do reino unificado já é Deus bolando um plano para a redenção dos gentios. Lá na cruz de Yeshua, então, ele restaura tanto judeus como gentios, que é a igreja. Então, veja bem, Deus anuncia a divisão através do profeta Aías. O reino é dividido no ano 930, cada reino segue o seu rumo. Então, quando o reino é dividido, a casa de Israel passa a ter um representante, que é Efraim. Nós chamamos de a casa de Efraim. Mas quando acontece a invasão assíria, veja bem, a Síria, tá? Invade o Reino Norte, e então as 10 tribos se espalham pelo mundo, se espalham pelas nações, aí vai e perde a identidade judaica, perde a identidade de povo do Eterno, permanecendo então integramente, né? Permanecendo sem perder a identidade de povo, os judeus, que é a casa de Judá, ok? Então, a partir desta divisão, no ano 930, e com a invasão da Assíria no Reino Norte, as 10 tribos se espalham pelas nações.
se misturam com as nações, se mesclam com as nações, perdendo a identidade judaica. Então não existe mais conceito sanguíneo judaico das 10 tribos. Isso não existe mais, só apenas a casa de Judá, que é Benjamim e Judá. Essas 2 tribos permanecem. Agora as 10 tribos se espalharam e se perderam pelas nações, passando a se tornar os gentios, ok? Então, aí está então o termo as 2 casas de Israel, a partir da invasão assíria no Reino Norte de Israel. Os assírios conquistam o Reino Norte, as 10 tribos se espalham pelo mundo, perdem a identidade judaica, passando a ser os gentios. Isso na nova, ou seja, no Antigo Testamento, nós podemos ver isso, e está espalhado nos profetas. As 2 casas de Israel no Novo Testamento. E Yeshua chama as 10 tribos, que é os gentios, como ovelhas perdidas da casa de Israel. Pode se aplicar também aos judeus, mas na mente de Yeshua ali estava as 10 tribos que se espalharam pelo mundo, passando os seus gentios, e Yeshua então vem para poder resgatar essas 10 tribos, não no conceito sanguíneo, mas no conceito espiritual, passando a ser a igreja, formada de judeus crentes e gentios convertidos. Então Yeshua falou muito sobre isso, ok? Já o apóstolo Paulo, ao se referir sobre os gentios, ele se refere à casa de Israel, ou à casa de Efraim. Então, quando você ler na Bíblia Paulo falando dos gentios, ele está falando das 10 tribos perdidas. Ele está falando dos gentios, que as 2 casas de Israel, ou seja, as 10 tribos da casa de Israel não existe mais. Então agora os gentios. Paulo vai chamar também os gentios, ou a casa de Israel, de pecadores, ok? Então Paulo fala claramente sobre isso, mas não usa o termo casa de Israel, ou as 2 casas de Israel. Se Paulo sabia que a casa de Israel, que as 10 tribos, se espalharam pelo mundo, porque ele era mestre da palavra, ele era mestre da Torá, ele era mestre em todo o Velho Testamento, se ele sabia que as 10 tribos se perderam a identidade judaica, ele não ia falar mais as 10 tribos ou a casa de Israel. Ele usou o termo gentios, que é a mesma coisa que a casa de Israel ou a casa de Efraim, ok? Então, Paulo falou muito sobre isso, só que ele usou termos diferentes. Você já deve ter lido isso na Bíblia, mas não imaginava que estivesse falando da casa de Israel, o que as 10 tribos perdidas pelo mundo, passando a ser os gentios. João também falou a mesma coisa, usando o termo filhos de Deus. Quando João está falando filhos de Deus, ele está falando ali da casa de Israel, que se perdeu, né, que as 10 tribos que se perdeu, passando a ser os gentios, mas Deus usa de misericórdia na cruz e chama os gentios, ou a casa de Israel, de filhos de Deus. Quando chama pecadores também, está chamando os gentios, está chamando a casa de Israel de pecadores. É uma forma mais profunda de analisar a Bíblia. Pedro chama as 2 casas de Israel, crentes no Messias, de povo santo, geração eleita, sacerdócio santo. Então, ele usa muitos outros termos para definir as 2 casas de Israel. Então, quando você lê lá em Pedro, povo santo, geração eleita,
Sacerdócio santo, ele está falando das 10 tribos que se perdeu pelo mundo, passando os seus gentios, mas na cruz Yeshua restaura, chama de volta, não como 10 tribos sanguíneas, não como 10 tribos literais, mas no conceito espiritual, passando o seu Israel de Deus, povo santo, sacerdócio santo, né? Geração eleita. Isso para definir a casa de Israel, que é os gentios que se as 10 tribos que se perderam pelo mundo, ok? Então, tanto Yeshua, como Paulo, como Pedro, como João, eles entendiam que se as 10 tribos que se espalharam pelas nações, as 10 tribos que se espalharam pelas nações, não precisava chamar mais elas de casa de Israel, no Novo Testamento, passou a chamar então de gentios. Eles sabiam muito bem que as 10 tribos perderam a identidade, se espalharam pelo mundo e agora não chama mais casa de Israel. Ele vai e chama de gentios, ok? Como eu já expliquei para vocês. Todo esse meu estudo, essa escola que eu estou passando para vocês, nós temos base, nós estudamos dentro do método Pardes, que é um método judaico de ensino e de interpretação. São 4 níveis de interpretação e ensino dentro do método judaico Pardes, ok? Então esse foi o nosso assunto das 2 casas de Israel. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Hermenêutica Fiel. Compartilhe o vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha. Não é inscrito? Se inscreva aqui no canal Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza. Lehe Traod.